Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ronaldo. Essa é a nossa primeira aula da matéria de Eletrônica Digital 2. Hoje vamos fazer uma introdução à eletrônica digital, revisando alguns conceitos que vocês já viram no semestre passado. Representações numéricas. Na ciência, tecnologia, negócios ou qualquer outro campo, estamos constantemente trabalhando com quantidades. Essas quantidades elas são medidas, monitoradas, gravadas e de algum modo são utilizadas em sistemas físicos. É importante que a gente consiga representar os valores dessas quantidades de uma forma exata e eficiente. E existem basicamente duas formas de representar um valor numérico de quantidades: a forma analógica e a forma digital. Na representação analógica, o valor de uma quantidade é proporcional ao valor de uma tensão ou corrente. Por exemplo, o velocímetro de um carro. A deflexão do ponteiro é proporcional à velocidade do automóvel. As quantidades representadas na forma analógica possuem uma importante característica: elas podem variar em um determinado intervalo contínuo de valores. Dentro de uma faixa de valores, elas podem assumir qualquer um desses valores. Por exemplo, no velocímetro do carro, onde a velocidade pode variar entre 0 e 200 km por hora, sei lá. O carro pode assumir qualquer um dos valores entre 0 e 200. Dentro desse intervalo, qualquer um dos valores pode ser assumido. 50, 100, 110, 95,7. Qualquer valor dentro desse intervalo é um valor que pode ser assumido quando estamos falando de representação analógica. Já na representação digital, as quantidades não são representadas por quantidades proporcionais, mas sim por símbolos, chamados dígitos. Dígito vem do latim digitu, que significa dedo. Dedos são associados a representações de números inteiros. Quando representamos quantidades mostrando os dedos das mãos, sempre estamos apresentando números inteiros, né? 1, 2, 3, 4. Nunca você apresenta 1,5, 2,5. Outro exemplo é o relógio digital, que fornece as horas na forma de dígitos decimais, representando horas, minutos e segundos. A gente sabe que as horas do dia mudam continuamente, os segundos nunca param, né? Mas o relógio digital não mostra isso variando continuamente. Em vez disso, ele mostra em passos. Passos que podem ser de minutos, passos que podem ser de segundos. Ou seja, essa forma de representação das horas do dia varia em passos discretos, quando comparadas com a representação fornecida por um relógio analógico, onde as mudanças ocorrem de modo contínuo. Se a gente olhar um relógio analógico, o ponteiro vai estar sempre girando, ele nunca para. No relógio digital, isso não necessariamente acontece. Comparando então a eletrônica analógica com a eletrônica digital, eu posso dizer que a eletrônica analógica trabalha com sinais que podem assumir qualquer valor entre dois limites. Portanto, a eletrônica analógica é contínua. Já a eletrônica digital trabalha com sinais que podem assumir valores inteiros. Portanto, na eletrônica digital é discreta, ela possui passos muito bem definidos. Vemos isso muito bem aqui em representações de sinais analógicos e digital. À esquerda temos uma senoide, representando um sinal analógico, contínuo, sem nenhum ponto que não tem leitura. Já os sinais à direita são sinais digitais, que vemos que eles são quebrados, eles possuem passos muito bem definidos, com tamanhos bem definidos. Um sistema analógico contém dispositivos que podem manipular quantidades físicas, que são representadas de forma analógica, ou seja, quantidades que podem variar sobre um intervalo contínuo de valores. Por exemplo, um amplificador de áudio, um interruptor do tipo um dimmer, que você gira ele e vai mudando a intensidade luminosa da sua lâmpada. Já um sistema digital é uma combinação de dispositivos projetados para lidar com informações lógicas, ou quantidades físicas representadas na forma digital, isto é, quantidades que só podem assumir valores discretos. Por exemplo, os computadores, celulares, tablets ou qualquer dispositivo digital que faça parte do seu dia a dia. As técnicas digitais possuem algumas vantagens. Os sistemas digitais geralmente são mais fáceis de projetar. O armazenamento das informações digitais também é mais fácil. São sistemas com maior exatidão, maior precisão. Apesar do sistema analógico possuir mais valores, não necessariamente você vai conseguir ver todos aqueles valores, né? Já no sistema digital, sempre que você estiver vendo um valor, você tem certeza da exatidão daquele valor. A operação do sistema digital pode ser programada, fazendo uso de sistemas microcontrolados, por exemplo. Circuitos digitais são menos afetados por ruídos, e eu consigo colocar um maior número de circuitos digitais dentro de um circuito integrado. Porém, as técnicas digitais têm uma grande desvantagem. O mundo em que vivemos é analógico. A maioria das quantidades físicas é originalmente analógica, e elas são frequentemente as entradas ou as saídas monitoradas, operadas e controladas por um sistema. Por exemplo, temperatura, pressão, posição, vazão, velocidade do vento, qualquer coisa que você queira controlar do mundo real são grandezas analógicas.
Então, para tirar proveito das vantagens das técnicas digitais quando estamos lidando com entradas e saídas analógicas, devemos seguir 3 passos. Primeiro, converter as entradas analógicas para a forma digital. Segundo, processar essa informação digital. Terceiro, converter as saídas digitais de volta na forma analógica. Por exemplo, vamos ver um sistema de controle de temperatura. A primeira parte do sistema é um dispositivo de medição, um sensor. O sensor é capaz de fazer a medida da grandeza física, de medir a temperatura na sua forma analógica. Após a medição, esse valor é convertido de analógico para digital através de um conversor AD. Após a conversão da informação para digital, ela é processada por uma CPU, um microcontrolador, um microprocessador, um FPGA ou coisa do tipo. Após o processamento, esse valor é novamente convertido para analógico através de um conversor digital analógico, um DA. E por fim, esse sinal agora convertido novamente em analógico é inserido num atuador, por exemplo, um ventilador, a ventoinha de um carro, o cooler de um computador. Conforme a temperatura aumenta, a velocidade desse cooler, desse ventilador, aumenta. Conforme a temperatura diminui, a velocidade dele diminui. A necessidade de conversão entre valores analógicos e digitais pode ser considerada uma desvantagem por conta do aumento de complexidade, custo e tempo extra necessário para essas conversões. Porém, esses fatores são compensados pelas outras vantagens que o sistema digital possui, maior precisão, por exemplo. Além disso, as conversões entre analógico e digital são bastante comuns na nossa tecnologia atualmente. O mais comum é trabalharmos com sistemas híbridos, onde técnicas digitais e analógicas são utilizadas simultaneamente, igual vimos no diagrama de blocos do slide anterior. Comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se gostou, clique no botão curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar mais vídeos sobre esse tipo de conteúdo aqui no canal. Um abraço e até a próxima.